Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Espero que estejam preparados para não dormir esta noite. Eu sou a Larissa, tenho 28 anos e vou contar a minha história, algo tão surreal que é difícil de compreender. Tudo o que presenciei começou após me formar em apoio social e dedicar mais tempo como voluntária no convento. Minha conexão com este lugar é profunda, pois sou órfã e desde os 10 anos ouvi coisas que desafiam a explicação. Infelizmente, sempre pensei que fossem histórias sem fundamento. O convento possui uma atmosfera inegavelmente pesada. Mesmo durante os dias mais quentes, o ar dentro de suas paredes é sempre frio e úmido. As paredes, manchadas e desgastadas pelo tempo, parecem chorar com a umidade, e o mofo se espalha por elas como uma praga silenciosa. À noite, quando tudo deveria estar em silêncio, os corredores se tornam palco de sussurros e gemidos que não parecem vir de seres vivos. Mais de uma vez, acordei no meio da noite, sentindo como se alguém estivesse sussurrando em meu ouvido. As freiras, sempre tentando acalmar os ânimos, insistem que são apenas os ventos de São Paulo, brincando com a estrutura antiga do convento. No entanto, no fundo, sempre senti que havia algo mais, algo que elas não queriam ou talvez temessem admitir. Apesar da atmosfera opressora do convento, as pessoas que trabalham lá são, em sua maioria, amáveis, embora um tanto peculiares. Há a irmã Cecília, que tem o hábito de falar sozinha e sempre carrega consigo um rosário desgastado, mesmo durante as tarefas mais mundanas. O jardineiro, seu Joaquim, é um homem de poucas palavras, mas sempre tem um sorriso gentil para oferecer, mesmo que seus olhos pareçam esconder histórias que ele nunca compartilha. E claro, a Madre Superiora, uma mulher austera, mas que, de alguma forma, sempre parece saber quando alguém precisa de um ombro amigo. No meio de todo esse ambiente, encontrei um refúgio secreto, uma pequena capela abandonada nos fundos do convento. Poucos sabem de sua existência, e menos ainda se aventuram por lá. O lugar, coberto de trepadeiras e com vitrais quebrados, tem uma paz que não se encontra em nenhum outro canto do convento. Sempre que o peso do mundo se torna demais, ou quando os sussurros noturnos ficam muito intensos, corro para lá. Sentada em um dos antigos bancos de madeira, cercada pelo silêncio e pela luz suave que se filtra pelos vitrais, sinto-me protegida, como se nada de mal pudesse me alcançar naquele santuário esquecido. Há rumores que se espalham como sussurros entre os mais velhos da cidade, histórias contadas em voz baixa e sempre longe dos ouvidos das crianças. Muitos afirmam que o terreno onde o convento foi construído esconde segredos antigos e perturbadores. Antes de se tornar um convento, acredita-se que o local era a residência de uma enfermeira. Ela não era uma simples cuidadora, mas sim uma mulher de grande reputação, conhecida por sua dedicação inabalável aos doentes e moribundos que vinham de todas as partes da cidade em busca de seus cuidados. No entanto, por trás da fachada dizem que havia um lado sombrio e misterioso. As noites eram marcadas por rituais estranhos e muitas vezes aqueles que entravam em sua casa em busca de cura nunca mais eram vistos. Com o tempo, sua história se tornou uma lenda urbana, ao ponto de dizerem que a enfermeira tinha práticas estranhas. Ela coletava itens dos mortos, acreditando que eles a conectavam ao outro mundo. E talvez ela estivesse certa, pois, após sua morte, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer nesta casa. Uma noite, quando eu era mais jovem, fui acometida por uma febre intensa. A chuva caía forte lá fora, e o vento uivava pelas frestas das janelas antigas do convento. Em meio à minha febril confusão, vi, ou ao menos pensei ter visto, uma figura que parecia ser uma mulher vestida com um uniforme antigo de enfermeira. Ela caminhava pelos corredores e o som de sua risada, com um tom assustadoramente agudo, ecoava pelo lugar. A sensação de sua presença era palpável, como se ela estivesse bem ao meu lado. No entanto, sempre que tentava focar meu olhar, tudo parecia borrado e distorcido. As freiras, ao saberem do meu relato,
rapidamente descartaram como delírios de uma criança com febre. No entanto, algo que sempre me intrigou foi a porta pela qual a suposta enfermeira entrou. Uma porta no final do corredor leste que, por alguma razão, está sempre trancada. Ninguém nunca entra ou sai de lá, mas em algumas noites, juro que ouço soluços vindos de dentro. Minha curiosidade era imensa quando criança, mas com o passar dos anos, tentei deixar essas lembranças para trás. No entanto, mesmo agora, não consigo esquecer completamente aquela noite chuvosa e a risada que ainda ecoa em meus ouvidos. Atualmente, como voluntária, dedico grande parte do meu tempo aos jovens órfãos que chegam ao convento. Muitos deles carregam histórias tristes e traumáticas, e meu objetivo é proporcionar-lhes um pouco de conforto e esperança. Organizo atividades recreativas, oficinas de arte e leitura, e sempre que posso, sento-me com eles para ouvir suas histórias e compartilhar algumas das minhas. A sensação de poder fazer a diferença na vida dessas crianças é o que me mantém motivada e feliz. O convento, com toda a sua história e mistério, tornou-se um lugar de refúgio e amor para mim. Estar ocupada com essas atividades me ajuda a esquecer os ecos do passado e focar no presente. No entanto, recentemente, um incidente me fez questionar tudo novamente. Roger, um garoto de 11 anos, muito tímido e reservado, veio até mim com olhos arregalados de medo. Ele me contou que na noite anterior, uma mulher entrou em seu quarto. Ela vagava com um riso horripilante que gelou seu sangue. E o que mais me assustou foi quando ele disse que ela havia mencionado meu nome. Larissa, agora já não é uma criança. Está na altura de falarmos. À medida que a noite caía e os corredores do convento mergulhavam em uma escuridão silenciosa, senti os antigos traumas ressurgindo dentro de mim. Enquanto caminhava em direção ao meu quarto, um som súbito de portas batendo violentamente rompeu o silêncio. Parecia que várias delas estavam sendo abertas e fechadas em rápida sucessão. Então, comecei a ouvir passos. Eram muitos, como se uma multidão estivesse correndo em minha direção e ao meu redor. O barulho era ensurdecedor e tive a sensação de estar cercada, mesmo que meus olhos não conseguissem ver ninguém. Meu coração acelerou e um pânico intenso tomou conta de mim. Tentei correr, mas meus pés pareciam colados ao chão. Era como se o passado e todos os meus medos estivessem se manifestando ao meu redor, em uma cacofonia de sons e sensações que ameaçavam me engolir. Ao entrar no meu quarto, uma sensação de desconforto me envolveu. Meus olhos foram imediatamente atraídos para o espelho, que estava rachado. E, para meu horror, havia uma mensagem gravada nele: "A porta está destrancada." Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, o espelho se estilhaçou em 1000 pedaços com um estrondo ensurdecedor. O pânico tomou conta de mim e, sem pensar, corri para fora do quarto em busca da Madre Superiora. Ao encontrá-la, tentei explicar o que havia acontecido, mas ela me olhou com desdém. "Estou triste em ver que você ainda se comporta como uma criança", disse ela friamente. "O medo não é aceitável aqui." Sua voz era cortante, e seus olhos não mostravam qualquer traço de compaixão ou preocupação. Ainda abalada pelo encontro com a Madre Superiora, retornei ao meu quarto. Peguei um comprimido para dormir, esperando que ele me ajudasse a esquecer os eventos perturbadores daquela noite. Assim que minha cabeça tocou o travesseiro, fui envolvida por um sono profundo. Quando acordei, senti-me revigorada, como se tivesse dormido por horas a fio. No entanto, ao olhar pela janela, percebi que ainda era noite. Confusa, olhei para o meu relógio, que indicava que um dia inteiro havia passado. Intrigada e um pouco assustada, decidi explorar o convento. Mas, para minha surpresa, estava tudo vazio. Os corredores, as salas, a capela. Não havia sinal das freiras ou de qualquer outra pessoa. Tentei sair do convento, mas todas as portas estavam trancadas, como se estivessem me mantendo prisioneira ali. Enquanto caminhava pelos corredores, um som chamou minha atenção. Era o som de algo se rachando.
Segui o barulho até chegar à porta que sempre esteve trancada durante minha infância. A mesma porta que sempre me intrigou e que as freiras evitavam a todo custo. E agora, ela estava lentamente se abrindo. Apesar do medo que me consumia, algo dentro de mim, talvez a adrenalina, me impulsionou a me aproximar daquela porta. Ao abri-la, deparei-me com uma escadaria que levava ao que parecia ser o porão do convento. As escadas eram estreitas e tinham um aspecto medieval, como se tivessem sido construídas há séculos. As paredes, por sua vez, estavam rachadas e emitiam ruídos perturbadores. Era como se o próprio edifício estivesse gemendo de dor, cada rachadura e estalo ressoando como um grito silencioso de agonia. A atmosfera era opressora, e cada passo que eu dava em direção ao desconhecido aumentava a sensação de que estava prestes a descobrir algo que deveria ter permanecido escondido. Assim que coloquei o pé no último degrau da escada, uma visão perturbadora se revelou diante dos meus olhos. Todos do convento estavam lá, com as mãos erguidas, os rostos pintados de vermelho e azul, murmurando em uníssono algo que parecia ser latim. A atmosfera era eletricamente carregada, e o som de suas vozes crescia em volume e intensidade, tornando-se quase ensurdecedor. No centro da sala havia uma estátua. À medida que os cânticos se intensificavam, algo inacreditável aconteceu. A estátua começou a se mover. Todos os presentes pararam de cantar abruptamente, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. E então, de repente, todos os olhares se voltaram para mim. Antes que eu pudesse reagir, senti uma mão fria tocar meu ombro por trás. O susto me fez tropeçar e cair no chão. Sem pensar duas vezes, levantei-me rapidamente e corri para a primeira porta à minha direita, trancando-a imediatamente atrás de mim. O som de passos e vozes do lado de fora confirmava que eles estavam me seguindo. Meu coração batia acelerado e eu tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. No momento em que entrei na sala, uma figura bizarra se destacou na penumbra. Era uma enfermeira, mas não como qualquer uma que eu já tivesse visto. Seu nariz era desproporcionalmente grande e seu corpo parecia pequeno demais para sustentar uma cabeça daquele tamanho. Seus dedos eram longos e finos, e um cheiro pútrido emanava dela, fazendo meu estômago revirar. "Finalmente, Larissa!" ela disse com uma voz que parecia vir de longe. "Nós nos encontramos. Eu prometi à sua mãe que teríamos essa conversa." O medo que eu sentia foi momentaneamente substituído pela surpresa e curiosidade. "Como você conhece minha mãe?" perguntei, tentando manter a voz firme. Em um piscar de olhos, a enfermeira desapareceu e reapareceu do outro lado da sala, ajoelhada como se estivesse rezando. "Sua mãe não te abandonou", ela começou. "Ela era uma pessoa incrível, com um coração bondoso. E quando os médicos disseram que ela perderia o bebê, eu tive uma conversa com ela, assim como estou tendo com você agora. Eu disse a ela que poderia salvar você, mas o custo seria alto." Ela fez uma pausa, e eu podia sentir a tensão no ar. Ela disse as palavras mágicas: "Eu faria qualquer coisa para dar à minha filha uma chance de viver." A enfermeira se levantou lentamente e continuou: "Em troca de sua vida, ela agora está presa naquela estátua que você viu se mover. A alma dela está amaldiçoada, e ela nunca será libertada. Este edifício se alimenta de almas, e eu prometi mais uma... você." Com o coração batendo forte no peito, abri a porta rapidamente, esperando encontrar a multidão que estava ali momentos antes. Mas, para minha surpresa, o lugar estava vazio. A única coisa que permanecia era a estátua, imponente e misteriosa, que supostamente aprisionava a alma de minha mãe. Enquanto meus olhos se fixavam na estátua, uma voz suave e familiar soou em meus ouvidos. "Larissa, vá ao seu lugar secreto e abra a velha caixa", disse a voz, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Sem hesitar, corri para o meu refúgio, aquele cantinho escondido no convento que só eu conhecia. Lá,
debaixo de algumas tábuas soltas do assoalho, estava a velha caixa de madeira onde eu guardava meus tesouros de infância. Com mãos trêmulas, abri a caixa e lá estava ele. O colar que me foi deixado quando fui abandonada no convento ainda bebê. Era uma peça simples, mas tinha um significado imenso para mim. Pendurado nele estava um pingente que eu nunca soube ao certo o que representava, mas sempre senti que tinha algo de especial. O riso da enfermeira ecoava por todos os cantos, tornando-se cada vez mais assustador e ensurdecedor. De repente, a porta do meu refúgio desabou, revelando a figura horripilante da enfermeira. Seus olhos estavam fixos em mim, e sua boca se abriu de uma forma sobrenatural, como se estivesse prestes a me engolir. Em um piscar de olhos, seu corpo se transformou em uma nuvem de poeira negra e avançou em minha direção, invadindo cada poro do meu ser. Eu estava paralisada, lágrimas escorriam pelo meu rosto, e o medo ameaçava me consumir por completo. Mas então, uma voz suave e reconfortante ressoou em minha mente. Segure o pingente e não deixe o medo te dominar. O medo só vence quando permitimos que ele nos controle. Esse colar representa todo o amor que tenho por você, minha filha. Não tenha medo. Hoje, juntas, faremos a enfermeira se esvaziar daquilo que ela mais deseja, o medo. Com todas as minhas forças tentei me acalmar, e quanto mais calma eu ficava, mais fracos se tornavam os poderes da enfermeira. Gritos de dor começaram a emanar daquela poeira, que aos poucos foi se dissipando até desaparecer completamente. Caí no chão, exausta, mas percebi que, pela primeira vez, o silêncio que ouvia não carregava uma aura negativa. Era o silêncio reconfortante do meu refúgio. Levantei-me e corri de volta ao local onde estava a estátua. Para minha surpresa, ela estava se desfazendo em poeira, e uma figura etérea de minha mãe emergiu dela. Ela flutuava graciosamente e disse: "Obrigada. Agora posso descansar. Estou tão orgulhosa de ver que minha filha é uma pessoa tão forte e bondosa. Amarei você para sempre, e sempre que quiser conversar comigo, use o pingente que deixei para você. Estarei sempre ouvindo." Um mês depois, eu mal podia reconhecer o convento. Dediquei-me de corpo e alma à sua restauração. As paredes, que antes estavam úmidas e descascadas, agora brilhavam com cores vivas e alegres. Os corredores, que antes ecoavam sussurros e gemidos, agora estavam cheios de risadas e vozes animadas. Parecia que todos que trabalhavam lá não tinham memória dos eventos sombrios que ocorreram, e talvez fosse melhor assim. No entanto, eu nunca poderia esquecer. Estava determinada a garantir que nenhum órfão sob meus cuidados sentisse o medo que eu sentira. Mesmo com a incerteza de que o demônio enfermeira poderia retornar, eu estava confiante de que estaria lá para protegê-los. Sabia que nunca estaria sozinha nessa missão, pois minha mãe estaria sempre comigo, guiando-me e dando-me força. Espero que tenham gostado desta história assustadora. Preparem-se, pois muitas outras histórias estão a caminho. Se gostaram, por favor, deixem o vosso like e subscrevam ao canal. Até a próxima!